supostos especialistas humilhados à medida que mais e mais informações corroboram a teoria de vazamento do laboratório de Wuhan. Título original: Mike Wackerby. So-called experts humiliated as more and more info supports Wuhan Lab Leak Theory. Publicado em 24 de maio de 2021 por Mike Huckabee no The Western Journal, traduzido por Thelma Regina Mateus. Vários acontecimentos recentes fizeram ressurgir dúvidas sobre a alegação de que a Covid-19 foi transmitida por animais. Há uma quantidade crescente de evidências, pelo menos circunstanciais, sugerindo que o vírus escapou do laboratório de pesquisas virais de Wuhan, na China. O New York Post fez um bom resumo do que aconteceu até agora e por que, de repente, estamos vendo muitas vozes confiáveis se elevando para questionar a história oficial. Uma parte. Sim, eu disse que o vírus veio da China, porque ele veio. Isso é tão racista quanto dizer sarampo alemão. No Brasil, dizemos rubéola. E certamente não é uma incitação para que idiotas ataquem pessoas de origem chinesa. Qualquer indivíduo que force essa linha é um babaca fazendo o trabalho de propaganda do governo comunista da China, que se esconde atrás de falsas alegações de racismo para escapar do escrutínio de sua própria culpabilidade ao permitir que o vírus se espalhasse pelo mundo. Além disso, qualquer um que vocifere que dizer vírus chinês é racismo e então fale sobre variante indiana é hipócrita ou, por sua própria definição, é um racista instigador de ódio. Fim do à parte. Por muito tempo, qualquer sugestão de que a origem do vírus era um laboratório na China foi tratada como uma louca e racista teoria da conspiração. E todas as menções sobre isso foram banidas pelos meios de comunicação em redes sociais e seus checadores de fato. Mas, neste fim de semana, um ponto de virada pode ter surgido, pois mesmo o Dr. Fauci emplacou sua maior reviravolta e admitiu que talvez não seja tão evidente de onde veio o vírus, e ele agora está perfeitamente favorável a qualquer investigação com foco na origem do vírus. Claro, qualquer investigação exigiria a cooperação do governo chinês, o que nunca ocorreu antes, e é por isso que todas as negativas e censuras intransigentes eram infundadas desde o princípio. Enquanto o debate se intensifica cada vez mais, deixe-me só destacar o grande problema dos muitos checadores de fatos, que estão sendo usados como desculpa para silenciar questionamentos legítimos. Muitos deles, como neste caso, não usam fatos reais para desmentir as alegações, mas apelam à autoridade. Citam alguns especialistas proeminentes que discordam e os usam como prova de que a alegação é falsa. Mas um apelo à autoridade que cite uma autoridade questionável é um exemplo típico de falácia lógica. Não surpreende que os esquerdistas estejam tentando matar a lógica e a razão, estigmatizando-as como conceitos de supremacia branca. Desde o começo da pandemia, venho dizendo que não culpo as autoridades de saúde por inicialmente terem cometido equívocos ou por terem mudado suas declarações iniciais, porque esta doença era inteiramente nova e eles estavam correndo para aprender o que ela era e como se propagava. Entendo que esses equívocos implicaram coisas como usar ou não máscaras ou quais eram as superfícies de contágio. Porém, incontáveis vezes, as opiniões, geralmente opiniões tendenciosas, eram tratadas como se fossem verdades incontestes. Um exemplo disso foi quando rotularam Trump de mentiroso ao prever que uma vacina estaria disponível antes do fim do ano. Especialistas disseram que isso não aconteceria pelo menos até 2021. A afirmação de Trump era apenas uma previsão esperançosa e não uma mentira. E ainda assim, acabou que ele estava certo e os supostos especialistas errados. Agora, as negativas categóricas de que o vírus poderia ter saído de um laboratório chinês e os ataques a qualquer pessoa que sugerisse isso parecem assegurar que os especialistas não sabiam do que estavam falando.
ainda é uma hipótese sem comprovação, para a qual precisamos obter a verdade. Mas se você censura questionamentos e silencia o debate, como pode esperar obter a verdade sobre qualquer coisa? Thelma Regina Mateus é jornalista, redatora, revisora, copydesk, ghostwriter e tradutora.